Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo nesta segunda-feira de meu Deus, 7 de julho de 2025. Eu queria hoje aqui falar, nesse meu espaço destinado à nobre arte da narração esportiva, sobre aquilo que nos move. Afinal de contas, né, essa sempre é a primeira aula que eu dou quando eu dou curso de narração em algum lugar. Essa é a primeira, é o texto de apresentação do meu guia completo de narração esportiva digital, que acabou de ser lançado, está disponível aí para você, se quiser adquirir, no link aqui embaixo. E faz parte também da nossa Liga dos Narradores, que está aqui no QR Code. Eu acho que antes de mais nada, né, a gente precisa cada vez mais, num mundo em que tudo se confunde, né, o jornalismo se confunde com o entretenimento, o influenciador se confunde com o jornalista, o comunicador se confunde com o publicitário, e tudo acaba girando muito em torno do ego de cada um também, porque a internet ela fomenta isso. Se perde um pouco no caminho, afinal de contas, o que é que a gente faz? Né? Porque a narração esportiva ela tem um papel dentro do jornalismo esportivo que é muito diferente. Um repórter, ele está atrás da informação, é objetivo o trabalho dele. Um comentarista, ele vive da análise. A análise, ela precisa, embora ultimamente ela não seja, mas ela precisa ser fria. Ela precisa ser também objetiva, ela precisa ser distante, muitas vezes, do evento. E o narrador, dentro desse contexto, sem falar das outras funções, produção, apresentação e tudo mais, mas o narrador ele tem uma missão que ela é muito especial. E às vezes essa missão nossa, ela se perde em coisas menos importantes. Vou citar um exemplo pessoal primeiro sempre, tá? Porque eu gosto de fazer isso porque eu não quero me achar melhor do que... Eu não me acho e não quero que vocês pensem que eu acredito que seja melhor ou pior do que ninguém, nenhum dos meus colegas, né? Eu tive meu Instagram bloqueado semana passada porque eu tentei postar o gol do Paulinho contra o Botafogo, né, no Mundial. E a FIFA ela não só tirou meu vídeo do ar, como ela impediu o meu acesso ao perfil lá durante quase uma semana inteira. Justamente na semana do lançamento desse e-book. E isso me deixou profundamente chateado, mais do que chateado, desmotivado. E isso interferiu na minha narração de Palmeiras e Chelsea. Talvez quem tenha ouvido não percebeu, mas eu aqui dentro, que é o que importa, me senti um pouco desestimulado a fazer o jogo. E veja, era um dos jogos mais importantes da história do futebol brasileiro. Não era pouca coisa que eu estava fazendo. Numa rádio como a Band News FM, que é uma rádio nacional, a maior rede de rádio de notícias hoje em audiência no Brasil. E eu sou o narrador principal da emissora, não poderia não estar motivado. Né? E eu senti, porque eu sabia que depois do jogo eu não poderia postar o resultado do meu trabalho. Né? E aí eu não conseguiria receber aquelas milhares de mensagens e curtidas e tal que você é um gênio, você é maravilhoso, né? Pá, pá, pá. E aí eu escrevi até sobre isso no meu LinkedIn, eu vou colocar isso também na descrição, porque eu perdi pro meu ego aí. E eu fugi daquilo que é o propósito da minha função como narrador esportivo. A minha função como narrador esportivo é dar significado a um evento esportivo para o torcedor, para a torcedora, para você que assiste o canal e que gosta do meu trabalho na Rede TV ou na Band News FM. O nosso trabalho, ele é um trabalho muito sério e profundo de mergulho nas emoções alheias, mexer com elas e causar uma conexão entre nós e pessoas que a gente nunca viu. A nossa missão é tornar um momento do esporte eterno a partir daquilo que a gente dá de significado com o nosso texto e a nossa voz.
para aquele momento. A nossa função como narrador esportivo é documentar a história dentro do pacote, da embalagem do local em que a gente trabalha, né? Com as vinhetas da Band News, com o som da Band News, com a imagem da Rede TV, tudo mais. A nossa função como torcedores, como narrador esportivo, é fomentar a cultura do esporte no país que a gente vive, na audiência que a gente tem, é manter vivo o amor das pessoas pelo futebol, no nosso caso principal aqui no Brasil, mas também que se amplie o conhecimento e a paixão pelo futebol americano, no meu caso, pelo esporte olímpico, caso de tantos outros, pelo tênis, não importa. Quem dá, quem dá essa aura para uma modalidade esportiva, que basicamente é ganhar ou perder, é a comunicação esportiva e está muito na nossa figura do narrador. Eu uma vez corrigi um dirigente da Confederação Brasileira de Voleibol, isso há muitos anos, numa feira, porque ele estava com a sensacional ideia de... agora ficou melhor. A sensacional ideia de tirar a narração dos jogos da Superliga de Vôlei e deixar no Facebook só com som ambiente. E eu estava no painel, no palco, junto com ele. E eu disse a ele que Luciano do Vale teria ficado muito decepcionado se visse ele dar uma declaração como essa. Já que o esporte no Brasil ele só existe massificadamente por causa do Luciano do Vale. É lógico, são jogadores, os técnicos, tá, mas quem levou o valor que o vôlei tem para o brasileiro foi o Luciano do Vale. E quem leva, quem continua levando hoje é o Luiz Carlos Júnior, é a Natália Lara, no Sport TV, é o Bruno Souza, no canal Vôlei Brasil, lá na N Sports. Todos nós que já passamos por lá, eu já passei por lá, eu já narrei Superliga na televisão, na Rede TV. Todos, o Marco Antônio Matos, lá atrás na Bandeirantes, hoje o Everaldo Marques também. São grandes narradores, narradoras, no caso da Natalinha, que perpetuam a história do voleibol. Sem a gente, meu amigo, não teria a menor graça. Basta você ver os esportes que não estão nos meios de comunicação, como eles resistem, sobrevivem. Né? Então, a gente tem uma missão, que ela é muito mais bonita do que uma postagem no Facebook, ou no Instagram, ou onde quer que seja, no TikTok, ou aqui. Né? E eu queria compartilhar, meu querido Gustavo Villani da Globo teve um presente no Mundial de Clubes. Ao narrar o jogo do Fluminense, ele causou essa emoção aqui. A Dona Maria, de 99 anos, torcedora do Fluminense. Legal, né? Noventa e 99 anos. Aí hoje ela mandou uma mensagem pro Villani. Depois vocês vão lá no perfil dele para vocês ouvirem. É a vovó Maria, uma torcedora do Fluminense de 99 anos que viralizou nas redes sociais. Foi parar na Argentina a reação dela à classificação do Fluminense diante do Al Hilal, com a narração do Villani. E foi a narração do Villani que tornou esse evento ainda maior no coraçãozinho dessa vovó, que ele só descobriu o nome porque ele pediu nessa postagem aqui. Então, quando a gente vê, por exemplo, imagens como a gente viu nas Laranjeiras, né, com a narração do Luizinho da Casé, ou do próprio Villani lá, e as pessoas reagindo àquilo e tal, não é só porque elas estão vibrando ali, porque elas estão vendo o time delas fazer o gol, e aí independe da narração, é lógico. Mas quando essas pessoas vão para casa e vão consumir de novo esse produto para não esquecer nunca mais, elas vão lembrar da narração. Pergunte a um corintiano com mais de 50 anos se ele não lembra da narração do Osmar Santos do gol do Basílio em 77.
Pergunte a um palmeirense de mais de 40 anos se ele se esqueceu da narração do José Silvério do pênalti que o Ivair bateu quando o Palmeiras saiu da fila. Pergunte a um São Paulino, por exemplo, se ele é capaz de esquecer a narração do próprio Osmar Santos nos títulos mundiais do São Paulo ou do próprio Luciano do Vale, que fez a transmissão para a TV aqui no Brasil. Então, esse é o nosso propósito. Por que que eu resolvi falar disso aqui e deixar 10 minutos aqui da sua vida para isso? Se você não é narrador ou não se interessa em ser um dia narrador, narradora esportiva, você passou a descobrir um pouco mais sobre o que é o trabalho nosso. Então, quando vocês assistirem a um jogo na TV, no rádio, vocês vão talvez lembrar desse vídeo aqui e entender um pouco como a nossa cabeça funciona. Se você é um postulante, né? Se você quer um dia virar narrador, se você tem esse sonho, narrador, narradora, se você já trabalha com isso, e às vezes você se sente desvalorizado, você sente que o mercado não te vê, que as coisas não andam, que você está estagnado, que, enfim, que você posta e flopa. Não é sobre isso o nosso trabalho. E quando você entender que a gente não faz narração esportiva para nós, que a gente faz narração esportiva para o nosso ouvinte, seja ele um ouvinte numa web rádio, num canal próprio no YouTube, se tiver 2 pessoas ouvindo, é para eles que você tem que dedicar com toda a sua competência, esforço e dedicação à sua narração. Porque se você sair desse propósito, você vai depender do externo para continuar. E depender do externo na comunicação, no país que a gente vive, no mercado que a gente tem, a consequência é que você pode desistir no meio do caminho. E não é legal desistir do próprio sonho, né? Tá aqui está falando com vocês uma pessoa que teve muitas vezes vontade de desistir do próprio sonho, muitas vezes, mas não desistiu e valeu a pena, né? Então, porque eu nunca tirei do meu coração esse propósito. Eu falava, né, confessando aqui para encerrar o vídeo, né, com a minha psicóloga hoje e tal, com umas pessoas próximas, que eu nunca tinha sentido o que eu senti no jogo do Palmeiras. E me questionei o porquê. E foi porque eu saí do meu propósito. E aí, quando você sai do seu propósito, eu fiz o trabalho, entreguei, narrei bem, foi super bem, foi tudo tranquilo. Mas eu, Marcelo, aqui dentro, quem narrou o jogo não foi o Marcelinho dos anos 90, que narrava jogo de botão em casa e tal. Não. Foi um cara que tava com o ego na frente. E aí? E aí não funciona. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, deixa o like pra gente, para ajudar o canal a crescer, a chegar a mais gente. Se você não gostou, pode deixar o dislike, tudo bem. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, só deixar nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de receber sua mensagem, tá bom? Amanhã tem mais vídeo pra você. Valeu!